pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula de matemática do 9º ano, tá certo? É a continuação da aula que fizemos antes de ontem e a gente vai trazer alguns elementos novos, mas lembrando que quando a gente falou na aula anterior, é um tema onde a gente vai ver diversas vezes cada uma das partes que a gente está compondo esse assunto, tá certo? A gente está estudando as equações e os sistemas de equações e a gente precisa que você compreenda nesse primeiro momento a ideia, né? Então, na aula anterior a gente falou muito da ideia de equação, o equilíbrio que se tem numa equação, tanto é que o nome equação vem de equilíbrio e a gente trouxe aquela ideia da balança, né? Se mantendo lá o peso igual nos dois lados de uma balança de dois pratos. Hoje a gente vai dar um passo adiante, que é falar dos sistemas de equações, ou seja, como é que a gente pensa mais de uma equação ao mesmo tempo. No caso, a gente vai ficar especificamente com duas equações e a gente vai tentar observar como é que são as técnicas que a gente vai aprender no futuro para resolver sistemas de equações, tá certo? Então, lembrando que tanto a aula anterior quanto essa, a gente está trazendo um conceito, a ideia desses elementos matemáticos, para que na parte seguinte a gente comece a aprender as técnicas, né? Que na aula anterior a gente comentou, né, que muitas vezes quando você usa uma técnica sem saber para que está sendo usado, ou seja, você fica muito naquela parte mecânica e a gente vai ver que com as equações e o sistema de equações a gente precisa de uma compreensão melhor, tá certo? E hoje a gente tem uma convidada especial, vou apresentar ela daqui a pouco e ela vai ficar aqui parecendo como se fossem vocês aí na sala, tá certo? Ou seja, mostrando quais são as dúvidas, ela vai lembrar da época da escola, se ela gostava desse assunto, se ela tinha dificuldade, tá bom? E qualquer coisa, interage com ela aí no chat. Vou passar para ela. Vai lá, Carol. Olá, gente, tudo bem com vocês? Olá, professor Tiago, um prazer estar aqui na sua aula. Gente, também estou super curiosa aí para aprender junto com todos vocês, né? Que o professor Tiago vai falar com a gente hoje nessa aula de sistema de equações. Vamos ver se eu me lembro alguma coisa ainda da época da escola. Vamos junto lá com o professor Tiago, então. Valeu, Carol. Então, vamos lá. Quando a gente falou na aula anterior que as equações elas não aparecem no mundo real, são invenções matemáticas, mas que essas invenções elas servem para resolver alguns problemas, tá certo? Então você vai perceber que quando você está resolvendo uma equação, ela representa algum problema do mundo real, tá certo? Então as equações ela tem essas funções de você pegar problemas do mundo real, transformar numa equação, utilizar as ferramentas matemáticas, chegar aos resultados e voltar ao mundo real, tá certo? Essa é uma das funções que você tem numa equação, tá bom? Então, lembrando que a gente fez na aula anterior, né? Ou seja, essa imagem aí que está aparecendo na tela de uma balança de dois pratos, a gente falou que uma balança de dois pratos, apesar de ser um instrumento bastante antigo, a gente até comentou, né, que você vai numa quitanda mais simples que você for aí perto da sua casa, já existe uma balança eletrônica, né? Então a balança de dois pratos, ela é uma balança nesse sentido aí, que ela está tentando manter o equilíbrio, né? Então a gente trouxe algumas situações, por exemplo, imagina que em um dos lados da balança eu coloque pesos específicos, onde eu sei qual é o valor daquele peso, no caso daquela massa. Então nesse caso aí, imagina eu colocar 1,5 kg de um lado da balança e eu colocar um objeto do outro lado, no outro prato da balança. Caso permaneça o equilíbrio, a gente vai chegar à conclusão de que o peso de um lado é igual ao peso do outro, fazendo com que esse equilíbrio permaneça e eu consiga descobrir qual é o peso que está do outro lado, tá certo? Então, se você está com alguma dúvida dessa ideia de balança, equilíbrio, vai lá no nosso canal no YouTube, pesquisa lá sobre a aula sobre equações, onde a gente trabalhou alguns temas relacionados a isso daí, tá bom? Mas se você está vendo a aula pela primeira vez, ou seja, não viu a aula anterior, não tem problema, você vai conseguir compreender um pouco do que a gente fez na aula anterior, trabalhando com essa situação aí, tá bom? É muito comum, não é? Ou seja, na aula anterior a gente pegou um exemplo que encontramos na internet, que é muito comum em redes sociais, no WhatsApp, você colocar situações dessa daí e pedir para que as pessoas descubram o valor desconhecido, né? Olha que eu usei o termo valor desconhecido. Lembra que na aula anterior a gente falou, as letras aparecem na matemática com a função de ocupar o lugar
de uma informação desconhecida. Então, se aparece lá uma letra A, uma letra B, uma letra X, a letra que for, aquela letra ela está guardando a posição de uma informação desconhecida. Nesse caso, a informação numérica. As letras aparecem na matemática com duas situações. Ou elas são incógnitas, valores desconhecidos, ou elas são variáveis. Só que a gente vai ver a letra como variável em uma outra situação. Então, vendo aqui na tela, eu coloquei essa imagem aí, né? Ou seja, uma bola de vôlei mais uma bola de basquete igual a 30, uma bola de vôlei menos uma bola de basquete igual a 10. Nesse caso aí, eu estou simplesmente querendo descobrir quais são as informações desconhecidas. Vou passar agora para a professora Carol, para ver se ela se arrisca ou se ela lembra de alguma coisa da época lá de escola. Diz aí, Carol. Nossa, eu achei muito interessante essa questão de relembrar que uma letra pode representar aí um valor desconhecido, né, gente? Porque muitas vezes a gente pode olhar para uma equação e dizer, meu Deus, está cheio, tem um X, tem um A, um B aqui, e ficar confuso, né? Mas se a gente guardar na nossa mente que essa letra é um valor desconhecido, fica bem legal. E ali a gente está vendo, né? Uma bola de vôlei e uma bola de basquete. Quando a gente vê só a primeira, é uma equação já, né, professor? As duas são equações, não é isso? Exatamente. Então, quando a gente vê essa primeira equação de cima, essa soma, e vê 30, aí a gente já fica, né? E aí, quanto é que será essa bola de vôlei, que vale, né, essa bola de vôlei, e quanto será que vale a bola de basquete? Mas quando a gente olha a equação de baixo, eu já fico tendenciosa aí, viu, professor? Eu já estou achando que uma das bolas aí vale 20. Será que eu estou certa? Vixe Maria, passar vergonha aqui, hein, professor? Nada. E nesse caso, exatamente isso como a professora Carol fez agora, né? Ou seja, pela tentativa. Nesse primeiro momento, a gente está propondo você resolver ou tentar resolver pela tentativa. Quando você aprende uma técnica, é numa outra situação. Nesse primeiro momento, a gente está só querendo descobrir as informações desconhecidas. Então, a gente não vai focar muito na questão da técnica, tá certo? Então, como a professora Carol disse, vou chutar ali que é 20, exatamente isso. Tente os valores, saia colocando, porque você vai estar treinando diversas coisas que a gente estudou nessas últimas aulas. Ou seja, encontrar um valor desconhecido, ver se esse valor desconhecido ele satisfaz aquele equilíbrio daquela equação, não é? Então, esse é o objetivo da gente nessa aula. E bem observado também pela professora Carol, quando ela diz equação, a de cima é uma equação, a de baixo é uma equação. Exatamente. O tema da aula hoje é o sistema de equações, ou seja, quando você precisa resolver mais de uma equação ao mesmo tempo, né? Nesse caso aí, você observa que apesar de serem duas equações, todas elas são compostas pelas mesmas informações desconhecidas, né? Ou seja, a bola de vôlei e a bola de basquete. Poderia ser X, Y, A, B, qualquer letra aí. Então vamos pela tentativa. Quando a gente olha aquele primeiro ali, ó, a bola de vôlei mais a bola de basquete, é sempre assim, Carol. Quando eu coloco esse exemplo na sala, a primeira resposta que vem é que a bola de vôlei vale 15 e a bola de basquete também vale 15. Pode ser? Pode. Satisfaz a equação de cima? Exatamente, porque 15 mais 15, 30, manteve o equilíbrio da equação sem problema nenhum. Só que quando você está resolvendo um sistema de equações, você precisa ver se o valor satisfaz a parte de cima e a parte de baixo. Nesse caso, eu poderia também escolher 25 e 5, que também iria estar satisfazendo a equação de cima, não é? Aí vai ser 15, 15, 25 e 5, o que é que eu vou fazer? Então, para isso é que eu tenho que olhar a equação de baixo. Observa que 15, tanto para a bola de basquete quanto para a bola de vôlei, satisfaz a equação de cima, mas não satisfaz a equação de baixo, né? Ou seja, vou ficar 15 menos 15, não é 10. Então, sempre o valor desconhecido precisa satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Bom? Então, olhando para essa equação de baixo, eu observo que aquela escolha de 15 para uma bola de vôlei e 15 para uma bola de basquete não satisfaz as duas equações ao mesmo tempo, tá certo? E lembrando que a gente está usando bola de basquete, bola de vôlei, mas eu poderia usar letras para representar essas informações desconhecidas, não faria diferença alguma, tá bom?
mas a gente vai fazer, vai utilizar, no caso aí, as letras ou os elementos, sem fazer essa distinção, tá bom? Então, o sistema de equações, basicamente é isso. Quando você tem uma equação, tema da aula anterior, e você, quando trabalha com um sistema de equações, é porque você está tendo mais de uma equação ao mesmo tempo, tá certo? Não se preocupa, porque até o 9º ano, de maneira geral, você vai estudar apenas sistemas de equações com 2 equações e 2 valores desconhecidos. Mais equações e mais valores desconhecidos é lá pelo 2º ano do ensino médio, tá certo? Então, tendo mais de uma equação ao mesmo tempo para ser resolvida, ou seja, cada um desses elementos é uma equação. Quando eu agrupo mais de uma equação, eu tenho um sistema de equações, tá certo? As técnicas que a gente vai utilizar é resolver uma equação por tentativa ou então em compreender algumas técnicas básicas, tá certo? Essas técnicas que a gente vai ver aqui, na verdade, é uma técnica onde a gente vai usar mais a tentativa, e se você ficar com dúvida qual foi a parte da técnica, não se preocupa. A gente está trazendo essa aula agora, mas na verdade esse mesmo tema ele vai ser diluído em aulas seguintes, tá certo? Então assim, como é que eu faço para resolver 2 equações ao mesmo tempo, né? Se na aula de ontem a gente disse, vamos aprender a resolver uma equação, como é que nessa aula seguinte a gente já tem que resolver 2 equações ao mesmo tempo, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui é simplesmente o seguinte, vai por tentativa, vai ter uma hora que eu vou usar a técnica, mas a gente não vai se preocupar muito com ela não. Então veja, quando a gente escolheu tanto a bola de basquete quanto a bola de vôlei para valer 15, foi satisfeita a equação de cima, mas não foi satisfeita a equação de baixo. Apesar de que as tentativas ela pode se tornar muito cansativa nesse primeiro momento, é a sugestão da gente, tá certo? Para ficar tentando, você vai começar a perceber alguns padrões, algumas relações que você vai conseguir chegar ao resultado de maneira mais simples, tá certo? No caso aqui, olha, eu preciso encontrar valores para aquelas bolas ali, ou seja, valores desconhecidos, que ela satisfaça as 2 equações. Não pode só satisfazer a de cima ou só a de baixo. Tem que ser as 2 ao mesmo tempo. Então a gente vai aprender técnicas para chegar a esse resultado, tá certo? Só que lembrando que as técnicas a gente vai estudar cada técnica separadamente. São 2 técnicas, o método da adição, o método da substituição, e a gente vai dedicar uma semana inteira só para o método da adição e uma semana inteira só para o método da substituição, tá certo? Então essas técnicas elas aparecem lá nas aulas de matemática e você vai ver que a prática que você precisa para usar essas técnicas, ela precisa fazer com que você perceba qual delas é a mais adequada, tá certo? Então para isso a gente vai passar também uma semana, que já é a próxima, aprendendo a manipular letras. Ou seja, a gente vai aprender, por exemplo, quando pegar uma situação, como a gente viu na aula anterior, ou seja, eu pego ali uma situação de uma balança e eu consigo perceber quais são as técnicas que eu vou precisar utilizar para resolver uma equação ou um sistema de equações desse tipo aí. Então percebe que aquela solução que eu estou mostrando aí na tela é uma solução completa, ou seja, eu estou vendo uma situação, eu estou transformando para uma equação e eu estou aplicando uma técnica de resolução, tá certo? Então no caso ali, observa que já apareceu a letra C, fazendo referência à informação desconhecida, que é o peso da caixa, e eu vou aplicando técnicas para resolver isso daí, né? Então, professora Carol, mesmo estando na tela aí, você vai lembrando assim de, por exemplo, que nas aulas de matemática, muitas vezes, parecia matemática, né? O professor botava no quadro lá e de uma hora para outra aparecia o resultado de X, de Y, de C, e a gente vai fazer aqui nas nossas aulas pausadamente cada uma das etapas. Hoje a gente vai brincar mais com a ideia de pensar nas soluções do que simplesmente aprender uma técnica, tá certo? O que eu estou usando aqui nessa solução são as técnicas que geralmente, você pegar os vídeos aí na internet, você vai encontrar essas técnicas, né? E aí, Carol, deu para lembrar? É muito difícil? Olha, como é isso aí? Diz aí. Menino, eu estou aqui vidrada nessa aula do professor Tiago, viu? Porque realmente eu estou lembrando de algumas coisas e eu não sei se encaixa nesse assunto, né, professor? Mas me corrija se eu estiver certa. Às vezes a gente pega essas letras e também joga para o outro lado da equação, né? E ela vem
subtraindo, não sei como é que é, mas eu tenho essa lembrança também, que a gente joga, né, a letra para o outro lado, né, e aí vem subtraindo com o número que já está lá. Então, eu tô doida para saber quais são aí essas suas técnicas, viu? Vamos lá. Bem lembrado, Carol. É muito comum quando a gente vai resolver equações, a gente chamar aquela coisa de que quando está somando de um lado, passa subtraindo do outro. Isso. Quando está subtraindo de um lado, passa somando do outro. Quando está multiplicando de um lado, passa dividindo do outro. Que está aparecendo aqui, ó. Posso te dar uma má notícia? Eita, meu Deus. Isso daí é uma invenção. Não é que isso não aconteça. O que está aparecendo aí na tela, que a professora Carol está fazendo, é uma maneira da gente compreender as operações nas equações. Mas por que a gente está usando as balanças nas nossas aulas? Porque, de fato, no mundo real, não existe isso de estar somando de um lado, passar subtraindo do outro. O que, na verdade, existe é você tentar obter o equilíbrio entre os dois lados. Então, quando você está querendo equilibrar uma coisa, o que você faz de um lado, você faz do outro. Então, isso é que é a explicação e a gente vai fazer nas nossas aulas também. Ou seja, para a gente compreender o que está aparecendo aí na tela, ó, multiplicando, dividindo, todas essas regras, a gente vai aprender a fazer isso utilizando uma balança, tá certo? Então, é mais ou menos o seguinte, Carol, vê. Olha esse exemplo aqui. A gente tem uma equação ali, C mais 250 igual a C mais 500. Vamos lá, uma equação que a gente vai ver nas próximas aulas, que ela vai vir de algum lugar, que no caso é aquele das caixas. Por exemplo, como é que a gente geralmente resolve essa equação? Olha o que está escrito em vermelho ali. Letra para um lado, número para o outro. Essa é a técnica que a gente vai utilizar. Eu diria que essa é a única técnica que existe para resolver equações. Quando a gente bota letra para um lado, número para o outro. Quando a gente tenta fazer isso, é que vão aparecendo aquelas coisas. Somar de um lado, subtrair do outro. Mas olha o que é que acontece, Carol. O que acontece é o seguinte. Eu pego essa equação e eu observo. Quando eu quero passar o 250 para o outro lado, a gente aprende que esse 250, ele passa para o outro lado usando essas regras aqui, não é isso? Ou seja, o 250 ele vai passar, no caso aí, subtraindo. Então, do outro lado da equação, eu vou ter aquele valor ali subtraído de 500, não é isso? Só que isso daí, a gente vai perceber que são maneiras que a gente vai utilizar na técnica, mas na prática a gente vai ver que tem um outro funcionamento, né? Ou seja, aquele 250 passando para o outro lado, ele passa menos 250. Isso é na técnica. Só que a gente vai fazer aqui, Carol, nas nossas próximas aulas, uma aula prática sobre a equação utilizando uma balança, onde a gente vai ver por que está somando de um lado e passa subtraindo do outro, né? Porque a gente acredita que muitas vezes essas dificuldades que existem em matemática é porque as coisas aparecem do nada, ou seja, por que é assim? Não existe essa coisa de que é assim porque é dessa forma, não. Tem que ter uma explicação e a gente vai explicar por que quando está somando de um lado, passa subtraindo e assim segue. Bom, essa é a maneira que a gente vai utilizar, é a maneira que a gente vai conseguir fazer para chegar nas soluções, né? Então, eu já estou mostrando imagens aqui das próximas aulas, onde a gente vai fazer e vai utilizar cada uma dessas técnicas para chegar a essas soluções aí, tá certo? Então, a primeira técnica que a gente vai aprender é a chamada técnica da substituição. Depois a gente vai aprender a técnica da adição e com isso daí a gente vai fazer com que você consiga desenvolver todas as técnicas necessárias para você resolver qualquer equação do primeiro grau, qualquer sistema do primeiro grau, tá certo? Passar para a Carol para ela dar umas considerações aí do que é que ela acha essa maneira que a gente vai utilizar aqui nas nossas aulas. Diz aí, Carol. Gente, eu tô aqui surpresa, viu? Porque é como eu aprendi, né, matemática na infância, né, na adolescência. Então agora eu já tô curiosa, né, para ver esse modo diferente de enxergar a matemática, né? De que os dois lados estão em equilíbrio e deve ocorrer a mesma coisa, né, dos dois lados da equação. Então, eu achei bem legal essa visão que o professor Tiago trouxe aqui para a gente. Obrigada, viu, professor? Pronto, valeu, Carol. Porque a gente percebe muitas vezes, né, que quando você tenta resolver equações só com a técnica de letra para um lado, número para o outro, mas não entende como é que é essa passagem,
fica uma coisa muito mecânica e a gente vê na sala, né? Ou seja, aquele pequeno grupo que compreendeu a técnica e aquela grande parte que não compreendeu a técnica e vai ter muita dificuldade, certo? Então, voltando àquele problema inicial da aula, a gente tem o seguinte, presta bem atenção. A gente está tentando descobrir os valores desconhecidos. Lembra que eu posso utilizar símbolos ou letras, isso não vai fazer com que o significado desse sistema se perca, aonde eu quero descobrir valores desconhecidos, informações desconhecidas, que o termo utilizado é uma incógnita. Então vamos olhar aqui para o problema da bola de vôlei e da bola de basquete, e a gente percebeu que a gente ficou com a tentativa, né? Ou seja, a bola de basquete mais a bola de vôlei tem que somar 30. A bola de vôlei menos a bola de basquete tem que subtraída. A bola de vôlei menos a bola de basquete tem que dar 10. Olha aqui para baixo que eu estou com o mesmo sistema de equações, só que ao invés de usar objetos, eu estou usando letras. Então, por associação, você vê que eu chamei a bola de vôlei da letra Y e eu chamei a bola de basquete da letra W, tá certo? Então, percebe que a escolha da letra, né, que a gente falou na aula anterior, ela é livre. Você pode escolher a letra que você quiser. A única exigência que existe para que seja x e y é quando você vai precisar representar essa equação ou esse sistema num plano cartesiano, que é outra história, tá certo? Tirando isso, pode ser qualquer letra, pode ser qualquer objeto que você vai tentar resolver, que você vai tentar aplicar a técnica, tá certo? Então veja, observa que aquele chute que a professora Carol deu no início é verdadeiro, ou seja, é uma das respostas da informação desconhecida que a gente tinha, ou seja, o W é igual a 20, desculpe, o Y é igual a 20 e o W é igual a 10. Perceba que essa escolha, ela satisfaz as duas equações, ou seja, nos dois casos aí, ela é verdadeira, ou seja, W 10, Y 20. No caso aqui, ó, 10 mais 20, 30, desculpe, 20 mais 10, 30, 20 menos 10, 10. Com as letras também, ó, 20 mais 10, 30, 20 menos 10, 10. Observa que essa é a solução. E aquela pergunta, será que existe outra solução para esse sistema de equações? Não. Solução de uma equação do primeiro grau é única. Solução de um sistema de equações do primeiro grau também é única. A gente vai encontrar mais de uma solução quando a gente estiver falando de equações de segundo grau em diante, tá certo? Ou seja, aquela relação, se é do primeiro grau, a resposta é única. Se é do segundo grau, pode ter duas respostas. Se é do terceiro grau, pode ter três respostas, tá certo? Então essa é a ideia que a gente tem com relação a esse problema aí. Então percebe que nesse primeiro momento a gente focou simplesmente em você resolver um sistema de equações por tentativa. Tentativa e erro, mas sabendo que existem técnicas para a gente utilizar isso daí. Até porque você não vai ficar a vida toda só tentando descobrir os valores. Quando são valores como 10, 20, 30, 40, é até fácil, né? Mas quando você tiver com valores, por exemplo, números na forma decimal, número na forma fracionária, você tem uma dificuldade um pouco maior, tá certo? Então, qualquer dúvida, vai lá no nosso canal, assiste a aula sobre equações do primeiro grau, para você compreender que as técnicas que a gente vai utilizar a partir da próxima aula depende de você saber bem resolver uma equação, tá certo? E aí, Carol, o que é que acha dessa noção que a gente vai utilizar agora? Nossa, Tiago, eu achei muito bacana. Fiquei feliz, viu, que o meu palpite deu certo, né? Porque, gente, eu não sabia realmente, viu, gente? Isso não é combinado. Eu tô aqui igualzinho vocês, prestando atenção no que o professor Tiago está dizendo. E foi por observação mesmo. Fui lá, prestei atenção nas duas equações e terminei acertando, né? Mas agora a gente percebeu como que é a técnica, né? O professor explicou aqui pra gente. Muito bacana, Tiago. Obrigada mesmo. Valeu, Carol. E a gente falou, né, antes de começar a aula, que esse é uma ferramenta matemática que, nesse primeiro momento, você está usando exclusivamente em matemática. Mas quando você chega no ensino médio, você vai utilizar essa ferramenta de sistema de equações muito em outras áreas, como física, como química, por exemplo, tá certo?
onde você precisa resolver problemas, onde você vai pegar a ferramenta sistema de equações ou equações e vai utilizar para resolver esse problema. Nesse finalzinho aqui, vamos tentar perceber como é que a gente consegue, por tentativa, encontrar os resultados aqui. Será que a gente consegue? Por exemplo, eu estou colocando o despertador mais o celular é igual a 40. O despertador menos o celular é igual a 20. Vai por tentativa, tá certo? Ou seja, no primeiro momento, 20 e 20. 20 e 20 dá 40, certinho. Mas no caso aqui, ó, 20 menos 20 não vai dar 20. Então já percebi. Uma outra coisa, o despertador menos o celular dá 20. Então provavelmente não, com certeza, o valor atribuído ao despertador é maior do que o valor atribuído ao celular. Aí você, quando vai começando a fazer isso daí, você começa a perceber alguns detalhes, né? Então, 20 e 20 não dá certo. Vamos pegar, por exemplo, 30 e qual, Carol? 30 mais 10, né? 30 mais 10. 30 mais 10, 40. Satisfaz a primeira. 30 menos 10, 20. Então, percebe que a gente chegou no resultado pela tentativa, né? Mas se você observar a similaridade desse problema com o primeiro, eles são exatamente iguais com relação ao sistema de equações, com relação à sua estrutura. Percebe que os sistemas que nós estamos utilizando aqui, ele é simples, por quê? Porque eu tenho um despertador mais um celular. Um despertador menos um celular. E a gente vai ver que nem sempre os sistemas são dessa forma. Às vezes eu vou ter dois celulares mais 4 despertadores, ou seja, a gente vai começar a ter mais desses elementos, tá certo? E a gente, quando aprender a outra técnica, que no caso aqui é o chamada técnica, o método da adição, a gente vai perceber que o método da adição, ele meio que pega emprestado tudo que a gente citou na aula de hoje e mais algumas coisas. A gente precisa manipular letras, a gente precisa saber de um monte de coisa, tá certo? E o problema que a gente vai resolver aqui na próxima aula, não, 2 aulas depois, é quando a gente aprender as técnicas, a gente vai tentar ler um texto, desse texto a gente vai tentar escrever na linguagem matemática, que são os sistemas de equações, e a gente vai aplicar as técnicas. Mas eu já vou deixar aqui para quem conseguir fazer, escreve para a gente, tanto no aplicativo quanto lá nos comentários no YouTube, tá certo? Então o problema é o seguinte, que a idade de Billy mais a idade de Bia é igual a 45. Se Billy é 15 anos mais velho que Bia, qual a idade deles? Então, percebe que nesse problema aí, vamos ver se ele está de acordo com o que a gente está estudando desde a aula anterior. Primeira coisa, uma equação e um sistema de equações trata de informações desconhecidas. A gente consegue ver nesse texto aí que nós temos informações desconhecidas. Nesse caso aí, a idade de Billy é uma informação desconhecida, a idade de Bia também é uma informação desconhecida. E o que é que a gente faz com as informações desconhecidas nesse tema que a gente está estudando? A gente vai atribuir a elementos, a objetos ou a letras. No caso aqui, olha, por exemplo, geralmente a gente utiliza a primeira letra. Nesse caso aqui iria dar um problema, porque eu iria escolher a letra B para Billy, eu iria escolher a letra B para Bia, não daria certo, né? Então você pode escolher outras letras, por exemplo, a última letra. Então a idade de Billy eu vou chamar de Y, a idade de Bia eu vou chamar de A. Chamando dessas letras aí, como é que eu traduzo? É a questão de traduzir mesmo, ou seja, você lê aí um texto que está em português e passar para o que a gente chama do matematiquês, ou seja, a linguagem algébrica, tá certo? Passar para a professora Carol para ela se despedir e a gente encerrar a aula. E aí, Carol, o que tu achou? Nossa, eu já estou aqui tentando resolver esse problema aí, mesmo sem o professor Tiago nos ensinar a outra técnica, né, gente? Mas olha, foi um prazer estar nessa aula. Espero que vocês acompanhem a gente nessas aulas todas aí, viu, pessoal? É muito bacana essa aula de matemática. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Carol. E lembrando que na próxima aula a gente vai trabalhar com as equações e os sistemas de equações, tentando ver esses sistemas em uma outra situação. Por exemplo, como é que a gente representa esses sistemas através de gráficos, tá bom? Obrigadão a Billy, a Bia que estão lá na técnica, a Brielle que está aqui. E um abração para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.